Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do maior workshop online gratuito de análise corporal do mundo. Eu estou muito feliz por você estar aqui participando de mais essa edição com a gente. Você vai descobrir aqui como o formato do corpo de uma pessoa explica que tipo de mente ela tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela estiver enfrentando. Eu imagino que quando você ouve isso, uma parte de você fica muito curioso ou curiosa para entender se isso realmente é verdade e descobrir como isso é possível. Mas eu sei que parte de você duvida, tanto que isso seja verdade quanto que é possível. Talvez por você não conhecer o nosso trabalho ainda e esse ser o seu primeiro contato conosco. Mas tem muita gente que já conhece os nossos trabalhos das redes sociais e sabe que, além de ser verdade e possível, existem técnicas e ferramentas para isso que já estão sendo utilizadas por milhares de pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior. Quando eu ouvi que o formato do corpo de uma pessoa explicava como a mente dela funcionava, foi em novembro de 2018. Eu confesso que eu achei meio absurdo, mas como eu sempre quis me entender e na época eu já trabalhava com pessoas, eu também fiquei curiosa e parei para assistir um pouco. E quando eu vi, eu já tinha assistido tudo, entendido muita coisa sobre mim e descoberto uma forma de melhorar a minha carreira. Eu costumo dizer que não tem como desver o que o Corpo Explica mostra. Depois que eu vi o que você vai ver aqui, a minha vida nunca mais foi a mesma e você vai ter acesso a muito conteúdo, vai ter acesso a demonstrações práticas de como esse conteúdo pode trazer as respostas que uma pessoa busca para a sua vida pessoal e profissional. E também vai descobrir como essas técnicas podem mudar os resultados que você está tendo na sua profissão atual ou como elas podem criar uma nova profissão para você. Eu vivi essa transformação tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Antes de virar professora do Corpo Explica, eu me formei como analista corporal e passei mais de 2 anos atendendo pessoas e empresas como analista corporal, até me destacar e ser convidada para dar aula para os alunos das turmas brasileiras, em português, e para os alunos hispanohablantes nas turmas de El Cuerpo Explica, em espanhol. Eu sei que talvez essa tenha sido a primeira vez que você ouviu alguém afirmar que o formato físico do corpo explica como a mente de uma pessoa funciona e eu entendo que você duvide. E isso é bom, porque nós vamos te provar aqui de várias maneiras que esse conhecimento e as ferramentas que nós desenvolvemos podem te ajudar a resolver os seus problemas e ainda também podem te ajudar a resolver os problemas de outras pessoas e ser muito bem pago por isso. Uma das melhores formas de te provar que esse conhecimento, além de muito interessante e revelador, tem o poder de mudar a sua vida, como mudou a do Elton, a da Suzana, a minha e a de milhares de pessoas que já estudaram e foram atendidas por nós, na aula ao vivo nós teremos 2 exercícios super legais com o Elton para você ver na prática o poder que esse conhecimento tem para te ajudar a destravar a sua carreira, fazer você se destacar e ter mais resultados. Ah, Thiago, mas eu não tenho uma carreira ainda. Na verdade, eu estou em busca de uma. Estou procurando alguma coisa nova para eu fazer da minha vida. Que bom! Você vai descobrir aqui um universo de conhecimento onde o formato do corpo explica como a mente funciona e mostra as respostas para os problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia. Já pensou em ter pessoas querendo te pagar para explicar para elas como a mente delas funciona e por que elas têm os problemas que elas têm? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Eu também não tinha pensado quando conheci o Corpo Explica em novembro de 2018. Mas quando eu vi o poder que esse conhecimento teve para me ajudar a me entender e resolver os meus problemas, eu tive certeza que queria fazer isso por outras pessoas. Eu fui aluno da primeira turma de formação de análise corporal do Corpo Explica. Fiz mais de 1000 atendimentos individuais em um curto espaço de tempo, o que me levou a assumir o departamento técnico de certificação do Corpo Explica por 7 meses, até ser convidado para dar aulas tanto em português quanto em espanhol. E por que eu estou te contando essa história? Porque eu sou só mais uma das milhares de provas vivas do poder de transformação que esse conhecimento tem, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. O que você está buscando aqui? Respostas para a sua vida pessoal ou profissional? Se for para a sua vida pessoal, o melhor conselho que eu posso te dar é: já pense no problema que você quer resolver e preste atenção na explicação que nós vamos trazer. Com certeza, o problema que você está enfrentando está ligado ao fato de você não conhecer os seus traços e, por isso, não estar usando os recursos que ele tem. E quando você entender isso, vai ficar muito mais fácil resolver esse problema, mesmo que tenha outra pessoa envolvida nele. Até porque sempre tem outra pessoa envolvida. E o que nós queremos é que você se entenda e entenda as pessoas à sua volta, para que os seus problemas deixem de existir na sua vida.
E você vai ver aqui a história de várias pessoas que resolveram os seus próprios problemas. Problemas nos relacionamentos, problemas com os filhos, problemas no trabalho, problemas com dinheiro. Por quê? Eu sei que além de estar buscando respostas para a sua vida, você também talvez esteja buscando respostas para a sua carreira, para melhorar a sua profissão atual ou, de repente, encontrar alguma coisa mais interessante ou mais rentável para você fazer da sua vida. Seja o que for, eu te garanto que você vai encontrar aqui, pode ter certeza que nós vamos dar o nosso melhor para que você realmente encontre aqui as respostas para os seus problemas e para a sua profissão e para a sua carreira. E para garantir que isso aconteça, nós preparamos uma aula ao vivo que vai acontecer na próxima segunda-feira e nessa aula nós vamos te entregar 3 coisas. A primeira coisa é uma análise ao vivo para mostrar na prática como essa ferramenta funciona e como tudo isso é possível. A segunda coisa, nós vamos te entregar um exercício super simples, porém muito poderoso para planejamento de carreira e te mostrar como conseguir o dobro do resultado com a metade do esforço. Interessante esse negócio, né? O dobro do resultado com a metade do esforço. A primeira vez que eu vi, eu achei fantástico. Pense aí, em quanto você precisa por ano para ter a vida que quer. Agora, imagine alcançar o dobro desse resultado focando no ponto certo e fazendo apenas a metade do esforço. E a terceira coisa que nós vamos fazer nessa aula ao vivo, depois que você fizer as contas aí de quanto você precisa para ter a vida que você quer, eu vou te mostrar 3 passos para você fazer as pessoas desejarem te contratar sem você ter que ficar tentando vender para elas. Gente, é sério, o Elton é muito bom nisso. Ele faz as coisas ficarem claras, simples e as pessoas desejarem elas. Não perca essa live, ela vai ser mão na massa total. E por falar em mão na massa, nós também vamos colocar a mão na massa e fazer uma análise ao vivo para te mostrar o poder, a velocidade e a profundidade dessa análise. E como você certamente vai se impressionar e querer passar por uma análise também, nós vamos te mostrar nessa live como você pode ganhar uma análise do Corpo Explica. Isso mesmo, ganhar uma análise. Esse workshop está fantástico e nós estamos muito felizes por você estar aqui com a gente. E para garantir que você tenha a melhor experiência, nós vamos te explicar como esse workshop vai funcionar e como nós dividimos o conteúdo que nós preparamos para vocês. Serão praticamente 10 horas de conteúdo de altíssimo nível e nós distribuímos o conteúdo da seguinte forma. Nós teremos 4 aulas gravadas, como essa que você está assistindo, todas com pelo menos 30 minutos cada. As demais serão liberadas de acordo com a agenda disponível aqui na página de exibição. Além das 4 aulas gravadas, nós também mandamos de presente para o seu e-mail a gravação que nós fizemos de uma aluna nossa durante uma aula ao vivo do nosso curso de formação de análise corporal. Você precisa assistir essa análise. Ali você verá o poder dessa técnica em ação. Você precisa assistir mesmo. Essa análise é fantástica e nós já mandamos para o e-mail que você usou para se cadastrar aqui no workshop. Se você não recebeu essa análise de presente ou não encontrou ela no seu e-mail, no final dessa aula eu vou te mostrar como ter acesso a ela. Mas é muito importante que você assista. Até porque, na próxima segunda-feira, nós teremos uma aula online, ao vivo, para tirar dúvidas e fazer a análise ao vivo. Se você tiver assistido a análise disponibilizada, você vai aproveitar melhor a aula ao vivo e nós vamos analisar pelo menos uma pessoa ao vivo. E essa pessoa pode ser você. Que tal? Marque aí na sua agenda para não perder essa aula. Vai ser na próxima segunda-feira, dia 22 de novembro, às 20 horas no horário de Brasília. O link da aula ao vivo será enviado para o seu e-mail e também nos grupos de WhatsApp. E não se esqueça do exercício de planejamento de carreira para ter o dobro de resultados com a metade do esforço. E dos 3 passos para fazer as pessoas quererem te contratar sem você precisar vender para elas, que nós vamos mostrar e fazer juntos nessa aula ao vivo. E como nós vamos entregar muito conteúdo, nós preparamos uma apostila de acompanhamento que também foi enviada para o seu e-mail. Com ela, você vai conseguir acompanhar bem, fazer as suas anotações em um lugar organizado e aproveitar melhor esse workshop. Sem falar que tem algumas dicas, orientações e exercícios extras que nós só colocamos na apostila, porque senão esses vídeos aqui ficariam muito longos. Nosso principal canal de comunicação vai ser o grupo do WhatsApp, por isso é muito importante você ficar constantemente de olho nesse grupo. E para te ajudar a não perder nenhum conteúdo, nós criamos grupos no WhatsApp, onde nós vamos mandar áudios extras, lembretes e os links das nossas aulas.
O link para entrar para o grupo de WhatsApp está na página de presente que nós enviamos para você no seu e-mail. Se por acaso você não baixou ainda a sua apostila ou ainda não entrou para o grupo de WhatsApp, não tem problema. Pode continuar acompanhando essa aula, que no final eu vou te falar como ter acesso à apostila e ao grupo de WhatsApp. Essa foi a estrutura que nós criamos para te entregar esse conteúdo que vai fazer você descobrir como o formato do corpo explica que tipo de mente uma pessoa tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela estiver enfrentando. É muito importante você aproveitar ao máximo esse conteúdo porque ele vai ficar no ar por poucos dias, ok? E agora que nós já te mostramos o que você vai encontrar aqui e como nós organizamos todo esse conteúdo para te entregar a melhor experiência, chegou a hora de colocar a mão na massa e mergulhar no conteúdo. Faltou a gente se apresentar oficialmente e fazer a abertura oficial do workshop. Putz, foi mal, ainda bem que você lembrou. Obrigado. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Elton Euler. Eu fui o idealizador e um dos fundadores do Corpo Explica. Eu sou especialista em comunicação e criei tudo isso no final de 2017 ao lado de duas pessoas fantásticas, uma doutora em psicologia, Vanessa Sesnick, e um fisioterapeuta incrível, o Guilherme Guest. E hoje eu tenho a satisfação enorme de apresentar esse workshop para você ao lado de dois dos nossos melhores professores. Duas pessoas que eu tenho certeza que você vai gostar muito, o Tiago Fabres e a Suzana Faé. Dois profissionais que juntos acumulam mais de 1000 atendimentos online com análise corporal, atendendo todo tipo de gente que você puder imaginar. Tá bom ou já podemos começar? Vamos, porque eu tô com conteúdo na ponta da língua. Tá, mas por que você vai começar? Porque eu sou o melhor professor? Tá, e desde quando isso aí? Pregunte los estudiantes de la clase del Cuerpo Explica em espanhol. Ah, tá. Agora eu vi mesmo, hein? Melhor professor? Aham. Gente, nós vamos apresentar aqui 5 traços de caracteres. E um deles é o traço de caráter rígido, que é o mais competitivo e é o que o Tiago tem muito alto. Mas rigidez alta eu também tenho. E como uma boa competidora, eu proponho nós perguntarmos para quem está assistindo a esse workshop quem é melhor. E pode deixar que eu começo. Vamos lá! Milhares de pessoas já passaram pelos nossos workshops, tanto em português quanto em espanhol, para os países hispanohablantes e já descobriram que existem 5 sensações básicas registradas no nosso sistema nervoso. E essas 5 sensações são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Cada uma delas foi registrada durante uma das 5 fases de desenvolvimento do nosso sistema nervoso, que moldou cada um dos 5 traços de caracteres da nossa mente e deu para o nosso corpo um formato físico equivalente a cada um desses 5 traços. Se você observar bem, o formato do corpo de cada um de nós 3 é bem diferente. Eu tenho esse porte mais atlético. A Suzana mistura um formato delineado com aspectos mais arredondados. E o Elton é mais magrelo. É sério que o bonitão vai apresentar a gente assim? Ele é um atleta, você é um magrelo e eu a bonita arredondada? Ai, viu? Eu só não vou descontar essa por enquanto, porque a verdade é que toda a minha genialidade comunicativa e a minha capacidade criativa que eu usei para criar tudo isso, ela está diretamente ligada ao fato da gestação da minha mãe ter sido muito difícil para ela e você já vai entender isso ainda nessa aula. Se não fosse aquele útero duro, frio e desconfortável em que eu fui gerado, eu não teria a mente que eu tenho e certamente eu não teria a habilidade que eu tenho de simplificar e de explicar e não teria criado tudo isso. Gente, não foi bem isso que eu quis dizer. O que eu estava tentando falar é que a diferença entre os formatos físicos mais presentes no corpo e no rosto de cada um de nós vai mostrar a diferença entre a mente de cada um de nós. É por isso que, por mais ousado que pareça, nós vamos te mostrar como o formato do corpo explica que tipo de mente uma pessoa tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela estiver enfrentando. É um desafio e tanto, mas nós já fizemos isso por milhares de pessoas e vamos fazer por você também. E tanto a Suzana quanto eu já tivemos a oportunidade de participar de outras edições desse workshop, tanto em português, aqui em O Corpo Explica, quanto em espanhol em El Cuerpo Explica. Nós sabemos quais são as principais dúvidas que vocês têm e já sabemos como ir direto ao ponto, para aproveitar o máximo cada minuto que nós vamos passar juntos durante esses dias. Isso é verdade. Em qualquer parte do mundo, quando a gente fala que o formato do corpo explica como a mente funciona e ainda revela as verdades por trás dos problemas que uma pessoa está enfrentando, as pessoas que participam desse workshop querem saber basicamente 4 coisas. Como isso é possível? De onde vem tudo isso? Qual a fundamentação científica por trás disso?
Qual a utilidade desse conhecimento? Como esse conhecimento pode resolver seus problemas e impactar positivamente a sua vida? E para te falar como é possível descobrir como a mente de uma pessoa funciona apenas analisando o formato físico do corpo dela, nós vamos precisar fazer uma pequena viagem no tempo, mais precisamente na década de 30, no começo do século 20, nos tempos da Escola Psicanalítica de Viena, onde o nosso querido Freud, o pai da psicanálise, fez algumas descobertas que eu não sei se você sabe, mas antes do Freud, o olhar da ciência para o corpo humano, para o ser humano, era um olhar exclusivamente biológico, físico e motor, pensando mais na estrutura do corpo. E para nós, sobre um ponto de vista histórico, a grande revolução que o Freud causou, a essência do seu legado, foi o alerta que ele fez para a medicina de que existia alguma coisa dentro daquele corpo, de que tinha algo que controlava tudo aquilo, chamando a atenção para a existência do universo mental, para além daquele olhar que eles tinham para aquele corpo motor, estrutural, físico e biológico. Imagine a medicina na época olhando para o corpo humano como uma máquina. E de repente, um dos médicos, que no caso era o Freud, começa a olhar para tudo aquilo e falar que, gente, existe uma mente aqui dentro desse corpo. Isso foi uma revolução gigantesca e fez com que a medicina desenvolvesse um olhar atento e curioso para o mundo mental, emocional e sentimental do ser humano. E muita coisa foi criada a partir disso. Se Freud tivesse feito apenas isso, já teria sido incrível, já teria mudado o rumo do mundo, da ciência e da humanidade de modo geral, assim de forma absurda. Nós somos profundamente gratos às descobertas do Freud. Ele foi quem começou essa revolução que tornou possível a evolução que nos trouxe até aqui. O Freud dificilmente você não conheça, até porque existe uma expressão com o nome dele que é muito parecida com o nosso nome, que é o Freud Explica. Mas nós estamos fazendo essa viagem no tempo para te apresentar não só o Freud, mas também outras figuras que são tão importantes e foram tão fantásticas quanto ele. E uma delas que eu vou te apresentar agora, que é pouco conhecida no universo do desenvolvimento humano, mas que deu um passo tão grande quanto o que o Freud deu nas suas descobertas desse universo paralelo que é a mente humana. O nome dele é Wilhelm Reich, um médico, psicanalista e cientista natural que naquela época era colaborador de Freud na Clínica Psicanalítica de Viena, onde as técnicas de psicanálise estavam sendo desenvolvidas. Nessa clínica, Reich passou a atender pacientes que Freud encaminhava para ele por estarem apresentando resistência às técnicas terapêuticas aplicadas naquele momento. Foi nesse momento da história que Reich deu início aos estudos e à sistematização de suas próprias teorias, pouco conhecidas, que você vai conhecer aqui, que ficou conhecida como traço de caráter. O Reich abriu um mundo novo nesse universo de conhecimento sobre a mente humana. E para simplificar o que ele fez, nós podemos dizer basicamente o seguinte: Freud foi o cientista que chegou para a medicina, para a humanidade, para a sociedade e disse: peraí, gente, tem uma mente aqui dentro. Já o Reich, ele foi o cientista que deu um passo a mais e disse: não, peraí, não tem uma mente aqui dentro desse corpo. A mente e o corpo são uma coisa só. E essa, sem dúvida, foi a grande descoberta e a grande contribuição do Reich para a sociedade e para o que nós fizemos. Enquanto Freud abordava a vida com um olhar para tentar entender a mente de olhos fechados, de costas para o indivíduo, sem dar atenção e relevância para o corpo humano, até para ser influenciado o mínimo possível, Reich foi por um outro caminho oposto e passou a observar as pessoas durante os atendimentos. Ele começou a observar tanto os gestos quanto os formatos de seus corpos. Foi assim então que ele chegou à conclusão de que a ligação entre a mente e o corpo era diferente da que Freud inicialmente tinha proposto ou suposto. Reich então passou a considerar a mente e o corpo como uma coisa só. E os resultados foram fantásticos. Por quê? Como ele considerava o indivíduo como um todo, prestando atenção no corpo com um olhar diferente para o que estava sendo proposto para aquela época, ele começou a perceber que pessoas com reações, dificuldades, resistências e problemas semelhantes também tinham o quê? O formato do corpo parecido. Para nós hoje, isso pode parecer simples e até óbvio, mas naquela época não. Até porque as técnicas e teorias do próprio Freud eram novas e, de certa forma, muito criticadas na época. E olha que interessante, foi a partir dessa percepção e dos resultados que ele estava tendo que Reich mergulhou na análise e no estudo do corpo e da mente como uma coisa só.
E é por causa dele que hoje o mundo sabe que a mente e o corpo são uma coisa só. Mas a nossa viagem no tempo não para por aí. Tem mais uma pessoa que você precisa conhecer para entender como é possível o formato do corpo, explicar como a mente humana funciona e também entender como o Corpo Explica surgiu e qual foi a nossa contribuição para esse universo de conhecimento. Reich iniciou os estudos dos traços de caracteres, mas posteriormente quem evoluiu esses estudos, sistematizando os traços de forma mais organizada, foi Alexander Lowen, conhecido por criar as técnicas de terapia corporal da bioenergética. E aí tem um ponto interessante de se observar, porque tanto Freud quanto Reich eram austríacos e o Lowen era americano. Ele abriu um eixo diferente para esse conhecimento. E tanto Reich quanto Lowen produziram muito material naquela época, mas infelizmente nenhum dos dois conseguiu ter uma penetração significativa nos ambientes acadêmicos, muito menos entre as pessoas comuns. Tanto é que provavelmente você não sabia da existência nem do Reich e nem do Lowen. Muitas vezes eles são estudados apenas com um olhar histórico, mas o conhecimento que eles produziram era fantástico, só que, infelizmente, até pouco tempo atrás, ficou restrito a poucos profissionais que não conseguiram dar para essas duas figuras e seus conhecimentos a visibilidade e a relevância que eles mereciam. E é aí que entra o Corpo Explica. Nós pegamos esse conhecimento científico que, de certa forma, estava meio abandonado num canto, sem relevância ou sem uma aplicabilidade expressiva e trouxemos uma explicação acessível para que as pessoas pudessem entender e se interessar por ele. E nós fizemos algo inédito que ninguém havia feito até o momento, até porque só por isso que era inédito, né? Nós criamos uma forma de medir e controlar os traços de caracteres que uma pessoa tem no corpo e na mente dela, o que permite entender agora, hoje, como a história dela começou, como a história dela se desenvolveu, que moldou a forma dela pensar, sentir e agir hoje. E nessa hora dá muito orgulho de ser brasileiro e de fazer parte do Corpo Explica, porque ninguém no mundo fez isso. Nenhum médico, nenhum terapeuta, ninguém pensou nisso. Ou se pensou, não conseguiu fazer. Nem o próprio Reich, nem o Lowen fizeram isso. Nós conseguimos dar vida e abrir novas possibilidades para esse conhecimento tão poderoso, criando uma ferramenta, o mapa de caracteres que você vai conhecer aqui, que é a ferramenta usada para medir traço de caráter, que foi a ferramenta utilizada na análise que nós te mandamos de presente e a ferramenta que nós vamos utilizar na análise que nós vamos fazer na nossa aula ao vivo que vai acontecer na próxima segunda-feira. Outra contribuição que nós fizemos foi criar a chave mestra, uma ferramenta que nós desenvolvemos para tirar os traços da dor e colocar eles no recurso. Por quê? Quando nós explicarmos os traços, pode ter certeza que você vai se identificar com eles e que você também vai querer saber quantos % de cada traço você tem, e é óbvio que depois que você entender a dor que eles carregam e o recurso que eles têm, a pergunta que você vai se fazer é, ok, mas como é que eu tiro o meu traço da dor e coloco ele no recurso? Para isso serve a chave mestra, que foi a ferramenta que nós criamos. E essa foi a grande contribuição do Corpo Explica. Para resumir bem a nossa viagem no tempo, Freud, na Áustria, despertou a medicina e a humanidade para a existência da mente humana. Em seguida, Reich, também na Áustria, descobriu que a mente e o corpo eram uma coisa só e que ela se moldava pelos traços de caracteres. Depois dele, nos Estados Unidos, Lowen organizou os traços de caracteres. E depois, aqui no Brasil, 3 pesquisadores criaram uma forma de medir e controlar os traços de caracteres, dando vida ao Corpo Explica. Olha, te vendo daqui brilhando o olho assim, enchendo a boca para falar do Brasil, parece até que você está falando para a turma em espanhol, hein? Ah, gente, eu me orgulho muito. Eu sei que tem muito brasileiro assistindo isso ao redor do mundo, mas hoje a gente também fala com pessoas de outras nacionalidades. E dá muito orgulho mostrar que o Brasil está produzindo esse tipo de conhecimento. Apesar de parecer que nós estamos aqui competindo, eu preciso concordar com a Suzana. É muito gostoso poder fazer parte disso tudo, ajudar tanta gente e estar exportando conhecimento. Até porque uma das coisas que me encantou no Corpo Explica é o fato de poder levar esse conhecimento tão profundo, tão poderoso, de forma tão abrangente, a ponto de falar com uma dona de casa, um empresário, um psicólogo, um médico, um terapeuta, todos ao mesmo tempo, e ver todos eles entendendo e estudando juntos. Isso realmente, gente, é muito poderoso.
Diariamente a gente recebe do lado de cá relatos maravilhosos de pessoas que nos seguem nas redes sociais, dos nossos alunos e até dos clientes dos nossos alunos. E isso, assim, além de ser muito gratificante, é muito bonito. Agora, só tem uma coisa mais bonita do que isso, viu? É ver vocês dois assim, ó, explicando tão bonitinho, só que do lado de cá já nem dá mais para saber se vocês estão competindo ou não. Eu não estava competindo, mas se ela quiser. Sei, me engana que eu gosto. Vamos ver quem vai acreditar que você não está competindo quando nós apresentarmos os traços. Então toca daí, Thiago. Vamos explicar os 5 traços agora. Você já sabe de onde vem tudo isso. Já sabe quais são as nossas principais referências científicas e qual foi a contribuição do Corpo Explica para esse universo de conhecimento. Então vamos avançar. E para te explicar como é possível saber como a mente de uma pessoa funciona apenas analisando o formato do corpo dela, vamos alinhar qual vai ser a estrutura didática dessas aulas, para você conseguir aproveitar bem a explicação de cada um dos 5 traços de caracteres. O primeiro alinhamento que nós vamos fazer é que o elemento básico e fundamental do que nós vamos te apresentar é o sistema nervoso. A mente e o corpo são moldados em um processo paralelo de 5 etapas, e o que controla esse processo é a mielinização do sistema nervoso. E o que é esse processo de mielinização? Imagine a sua medula como um feixe de fios elétricos. O fio elétrico ele tem 2 partes, correto? Tem a parte de cobre, que é a parte que conduz a eletricidade, e tem a parte de plástico que protege esse cobre para quê? Para que a energia não se dissipe e não se misture, causando ali um curto-circuito. A nossa medula funciona exatamente da mesma forma. Dentro da medula ficam os neurônios, que seriam como a parte elétrica dos fios. E por fora existe uma capa, a bainha de mielina, que seria equivalente à parte plástica que protege os fios. Só que no sistema nervoso, essas 2 partes, o cobre e o plástico, elas não se desenvolvem ao mesmo tempo. Quando nós nascemos, a nossa medula já está com a estrutura interna, com os neurônios todos prontos, mas sem a proteção da mielina. É como se os fios estivessem no lugar, mas todos desencapados. Eles começam a se encapar, a se mielinizar aos poucos, em um processo que se divide em 5 etapas marcantes, tanto para a mente quanto para o corpo. É justamente esse processo que vai moldar o formato físico do corpo e o jeito de funcionar da mente. E esse processo começa quando a criança ainda está no útero e só termina quando ela tem mais ou menos 5 anos de idade. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Agora você já sabe então que o elemento base de tudo que nós vamos te apresentar aqui é o sistema nervoso e como ele se desenvolve. E nesse desenvolvimento surgem então 5 traços de caracteres. Esses traços você vai conhecer aqui de forma isolada, até porque eles se desenvolvem de forma isolada e de forma independente, um após o outro. E em seguida, nós vamos te mostrar como eles se misturam, moldando o formato físico do nosso corpo, do seu e de todas as pessoas que você conhece, desenhando também o padrão mental dessas pessoas, a forma como elas pensam, sentem e agem. Para explicar cada um dos traços, nós vamos usar a seguinte estrutura. Primeiro, vamos falar sobre o momento de formação do traço. Segundo, qual é a dor existencial de cada um deles. Terceiro, te mostrar qual é o recurso, a parte boa que esse traço desenvolve. Embora, infelizmente, as pessoas, por não saberem da existência desses recursos, acabam não usando eles na vida. Por exemplo, talvez você esteja revivendo as dores dos seus traços nesse exato momento, tendo vários problemas na sua vida sem nem saber quais recursos você tem. E é claro que por não saber da existência dos seus recursos, dificilmente você esteja usando. E é exatamente isso que está fazendo você ter os problemas que você está tendo e não estar conseguindo ter os resultados que certamente você gostaria de ter. E depois que nós apresentarmos cada traço, mostrando o momento em que cada um deles se forma, qual a dor que cada um sente e qual recurso desenvolve, nós vamos falar do formato físico do corpo que cada traço de caráter desenvolve. Gente, quando a gente entende qual é o formato do olho, da cabeça, da boca, do tronco, do quadril e das pernas de cada traço separadamente, a gente consegue perceber o quanto uma pessoa tem presente no formato do corpo delas hoje, cada um desses traços depois que eles se misturam. A gente olha para o formato físico do corpo da pessoa hoje e faz uma engenharia reversa de como ele se desenvolveu. Por isso a gente chega na história de vida da pessoa por conta do momento de formação de cada traço de caráter, que é um momento específico da vida, do começo da vida. Para cada traço, um momento, uma dor,
um recurso e um formato físico. Então, mão na massa, papel e caneta, se você já estiver com a sua apostila, vai preenchendo e acompanhando aí. Antes de explicar cada um dos 5 traços, é importante fazermos um alinhamento em relação aos nomes que você vai ouvir aqui, porque eles não estão relacionados a nenhum tipo de distúrbio, transtornos ou patologia clínica. Esses foram os nomes dados pelo Reich e pelo Lowen, e nós optamos por nos mantermos fiéis às nomenclaturas científicas, tanto como forma de respeito, quanto como forma de homenagem e reconhecimento pelo trabalho realizado. Então, não associe os nomes que você vai ouvir aqui a nenhum tipo de patologia e nem ao que você viu nos filmes ou na TV, tá ok? Iniciando a explicação dos traços, vamos começar pelo traço de caráter esquizoide. Quando o Elton comentou sobre a genialidade criativa dele ter vindo de uma gestação complicada da mãe, é porque o primeiro traço se forma quando a criança ainda está no útero. O processo de mielinização do sistema nervoso começa quando a criança ainda está no útero, e nessa fase, o traço que está se formando é o traço de caráter esquizoide. Lembra da estrutura que nós vamos seguir? Momento, dor, recurso e formato? Vamos seguir essa estrutura e o primeiro momento de formação que nós vamos conhecer e entender é o momento da gestação. A vida começa no útero, isso é fato. E embora nós não tenhamos uma memória consciente de como foi a nossa experiência lá no útero, a nossa mente e o nosso corpo já estavam em formação e o nosso sistema nervoso registrou tudo. E sabe por quê? Porque o processo de mielinização do nosso sistema nervoso, da nossa medula, começa quando nós ainda estamos no útero. Ele começa no cérebro, na parte superior, e vai descendo, mielinizando todas as ramificações, as terminações nervosas do nosso sistema nervoso de cima para baixo. E tudo isso começa quando a criança ainda está no útero. É na barriga da mãe, na gestação, que o primeiro traço de caráter se forma. E como nós estamos seguindo a estrutura de momento, dor, recurso e formato, que tipo de dor alguém pode sentir no útero? Ou como será que essa criança sente e percebe essa dor? Quando o bebê está no útero da mãe, ele não entende o mundo do lado de fora. Ele não sabe que esse mundo que nós conhecemos existe. Tudo que ele percebe de forma sensorial é o útero. O mundo daquela criança é o útero e o sistema nervoso dela já interage com aquele mundo. O mundo do bebê é o útero, mas o da mãe não. A mãe vive nesse mundo fora do útero e enquanto o bebê está lá dentro do útero, um monte de coisa acontece do lado de fora, no mundo da mãe. Imagine uma mulher grávida que, de repente, o marido perde o emprego. Nesse momento, é natural que essa mãe fique preocupada com o futuro, pensando se ela vai ter condições de criar esse bebê, como é que eles vão comprar as coisas que precisam para o bebê. Ou será que ela vai ter que trabalhar enquanto ele ainda estiver muito novinho? Um monte de coisa ruim vai passar na cabeça dela, e o bebê vai perceber que o mundo dele ficou ruim. Ele não entende o motivo, mas ele percebe que o mundo dele, o útero, ficou ruim. E talvez você esteja se perguntando, mas como é que ele percebe essas coisas? E como isso afeta a formação da mente e do corpo dele? E ele sente por quê? Toda vez que o estado emocional da mãe se altera, o estado fisiológico dela, do corpo dela, também se altera. Quando a mãe está bem, ela manda um fluxo, um volume de sangue para aquele útero, ok? No momento que alguma coisa acontece do lado de fora, no mundo dela, emocionalmente ela se altera, fisiologicamente ela também se altera e nesse momento o fluxo de sangue que a mãe está mandando para aquele útero, que o corpo dela está mandando para o útero, diminui. Então aquele útero que estava quentinho, gostosinho, confortável, espaçoso, de repente fica apertado, duro, frio, muito desconfortável. Entende como o mundo da mãe afeta o mundo do bebê? E quando é que a mãe mais lembra que está grávida? Exato, quando o bebê se mexe. Quando ele está bem, o útero está quentinho, grande, confortável, está bem alimentado. Se ela está mal, quando ele se mexe, ela lembra que está grávida, entra naquele estado de alerta e preocupação e o útero fica ruim. O bebê não sabe o que está acontecendo do lado de fora da barriga da mãe dele. A única coisa que ele sabe é que quando ele se mexe, ou seja, quando ele existe, o mundo dele fica desconfortável. E aí vem a dor que molda o traço de caráter esquizoide, a dor da rejeição.
Aquele bebê se sente rejeitado pelo útero. É como se ele não se encaixasse ali, como se ele fosse inadequado para aquele útero, para aquele mundo. Toda vez que ele tenta existir, o mundo fica ruim para ele. Para você gravar bem, a lógica é a seguinte: o bebê se mexe como forma de existir dentro daquele útero. A mãe lembra que está grávida e olha para o que ela está passando naquele momento. Se preocupa, fica em estado de alerta. Estando em estado de alerta, o corpo dela se altera e prioriza o próprio organismo como forma de sobrevivência, mandando menos sangue para o útero. Com menos sangue, o útero fica apertado, duro e frio. Se coloca no lugar desse bebê. Ele se mexeu, existiu e o mundo ficou ruim. E aqui é muito importante a gente deixar bem claro que nós não estamos avaliando ou julgando a intenção da mãe. Não foi a mãe que rejeitou o bebê ou que necessariamente teve a intenção de rejeitá-lo. Foi o sistema nervoso daquele bebê que percebeu, que registrou aquela sensação naquele mundo como rejeição. Era como aquele bebê percebia o mundo dele, aquele útero, naquele momento. Todos os traços de caracteres são formados por dores e nós não estamos aqui para julgar ou culpar, muito menos condenar ninguém. Até porque a dor que molda um traço de caráter também dá para ele recursos e habilidades maravilhosas que, quando utilizadas, vão dar para essa pessoa a capacidade e o poder de se destacar e ser feliz. E essa é, para mim, sem dúvida, a parte mais bonita do Corpo Explica. A nossa abordagem é muito voltada para o recurso. Muita gente que não entende direito a construção dos traços acha que isso é uma limitação ou um rótulo, mas, na verdade, entender quem você é e como você funciona é uma grande libertação. Você passa a ser quem você realmente nasceu para ser, entendendo e respeitando a configuração básica que está registrada no seu sistema nervoso, e assim consegue ser muito mais feliz e ter muito mais resultado em todas as áreas da sua vida. Quando as pessoas descobrem seus recursos, seus superpoderes, elas descobrem qual dor elas estão tentando evitar e podem trabalhar para tentar sempre colocar esse recurso em ação. O foco da nossa abordagem é entender a dor para evitá-la e conhecer o recurso para tentar ativá-lo. Quer ver um exemplo disso? Eu adoro trabalhar com o Elton. Ele realmente tem uma mente muito rápida, mas como ele mesmo chegou falando, se não fosse o útero desconfortável, ele não teria a mente rápida e criativa que ele tem hoje. E é muito fácil você entender o recurso do esquizoide. Se coloque no lugar de um bebê que está dentro de um útero, se sentindo rejeitado por aquele mundo. O que ele pode fazer? Ele não pode correr, ele não pode gritar, ele não consegue chamar ninguém. A única coisa que ele pode fazer é se desligar daquele mundo. E é exatamente isso que ele faz naquele momento. E aqui é muito importante lembrar em que momento a mielinização está. Lembra do elemento base dessa construção? Todo esse processo é controlado pelo momento, pela fase, pela etapa em que a mielinização do sistema nervoso está acontecendo. E no momento da gestação, a mielinização está acontecendo, ela está concentrada justamente no cérebro. A parte do sistema nervoso que já se mielinizou, que já tem sinapses acontecendo, é a região superior. É aqui que os fios já foram encapados. Por quê? Nesse momento, da nuca para baixo, é como se os fios ainda estivessem desencapados. O que acontece quando você coloca energia elétrica nos fios desencapados? Curto-circuito. Talvez você tenha pensado em choque também. Curto-circuito ou choque que faz o bebê ter espasmos. Se tiver energia onde os fios estão desencapados, ele vai ter espasmos e vai acabar se mexendo. Só que ele não quer se mexer, porque quando ele se mexe, quando ele existe, ele bate na parede do útero e o mundo dele fica ruim. Então, para não mandar energia para o corpo onde os fios ainda estão desencapados, o bebê vai mandar toda a energia dele para a cabeça. Ele vai consumir a energia que ele tem no corpo todo só com a cabeça, fazendo o corpo dele ficar quieto, desligado. E é aí que a mente do caráter esquizoide ganha seu principal recurso, a capacidade de imaginar, criar e racionalizar. Os esquizoides são pessoas extremamente racionais, criativas, imaginativas e lúdicas. Eles criam um mundo à parte em suas cabeças. É bonito ver a forma do esquizoide funcionar, como ele literalmente cria na cabeça um plano inconsciente para sobreviver.
porque ele sente que quando ele existe e se mexe, o mundo rejeita ele. Só que como ele não tem controle sobre o corpo ainda, se ele deixar a energia descer da cabeça para o corpo, ele vai ter espasmos, vai se mexer, vai chutar a barriga da mãe, que vai lembrar que está grávida, se preocupar com o problema que está vivendo e acabar mandando menos sangue para o útero, deixando o mundo daquele esquizoide ruim. Como ele não quer que isso aconteça, ele consome toda a energia que tem no corpo com a cabeça. E essa percepção que ele tem dentro do útero vai ficar registrada no sistema nervoso dele, que vai priorizar a mielinização na região onde ele mais usa a energia, que é a cabeça. A própria mielinização vai moldar o corpo do esquizoide para que a energia fique mais tempo na cabeça do que no corpo. E aí a gente já consegue imaginar como vai ser o formato físico do corpo moldado e mielinizado para ter mais energia da cabeça do que no corpo. Imagine uma pessoa magra, com um corpo bem esticado, com as articulações bem presentes e com uma cabeça grande. Esse é o formato que o corpo do esquizoide ganha. O sistema nervoso dele entende que para sobreviver no mundo, ele precisa manter a energia na cabeça e mandar pouca energia para o resto do corpo. É por isso que os esquizoides são mais magros. Geralmente eles têm um corpo mais largado, sabe? Cheios de quinas, cheios de pontas. E o olhar do esquizoide geralmente é um olhar muito mais desconectado, tanto das pessoas quanto da realidade. Por isso que geralmente eles usam óculos. Tá? A mente do esquizoide é a mente de uma pessoa que tem muito medo de ser rejeitado. É uma pessoa que fala pouco, não gosta de incomodar e a verdade é que, muitas vezes prefere não existir ou parecer que não existe. É uma pessoa extremamente racional, lógica e não gosta de contato. Essa pessoa sempre vai dar mais valor para a mente do que para o corpo. É o nerd que, se deixar, ele não troca nem de roupa. Para ele, o corpo serve apenas para segurar a cabeça. Quer ver um exemplo extremo disso? Enquanto houver energia na cabeça, o mundo estará bem. É basicamente assim que o esquizoide funciona, priorizando o que tem na cabeça em detrimento do resto do corpo. Lembrando aqui que ninguém é 100% único traço. Todos nós passamos pelas 5 fases de formação e temos no nosso sistema nervoso o registro das 5 dores, dos 5 recursos e, obviamente, dos 5 formatos físicos de cada um desses traços misturados. E com a ferramenta que nós desenvolvemos, é possível saber quantos % de cada traço uma pessoa tem para que ela possa se conhecer, se entender e, melhor ainda, usar os recursos que ela tem para que os traços dela não fiquem mais ressentindo aquelas dores. Agora, tem uma coisa que vocês precisam gravar bem, que é a dor existencial de cada traço, porque ele vai fazer de tudo para não reviver ela. A dor do esquizoide é a dor da rejeição. Para não se sentir rejeitado, ele pode usar os seus recursos sendo criativo, se colocando no mundo à frente das pessoas, para trazer ideias que elas se interessem e queiram compartilhar. Ou ele pode ficar na dor do traço dele e se isolar, rejeitando os outros antes de ser rejeitado por eles. Quando o esquizoide está na dor da rejeição, ele só vai dar valor para o que ele pensa, para o que ele acha, para o que ele imagina na cabeça dele e não vai dar acesso a ninguém. Ele vai se isolar completamente, rejeitando todo mundo para ficar sozinho no mundinho dele. Entende quanto um traço pode ser, por um lado, incrivelmente bom, por outro, ao mesmo tempo ele pode ser absurdamente ruim? Os recursos de um traço podem fazer muito bem para ele e para as pessoas que estão por perto dele, assim como também as dores daquele traço podem fazer muito mal, tanto para a pessoa quanto para as outras que estão por perto. Tudo depende se a pessoa está utilizando os recursos que aqueles traços que ela tem oferecem para ela ou se ela está ressentindo as dores daquele traço. E já fazendo spoiler da aplicação desse conhecimento, pensando na vida pessoal, se você for muito esquizoide, estiver em um ambiente ou em uma relação onde você se sente rejeitado o tempo todo, em vez de virar um gênio, usar a cabeça para criar soluções, gerar ideias maravilhosas e ganhar dinheiro, você vai viver em um casulo, buscando se abstrair e se desconectar da realidade o tempo todo. E essa busca pode levar a hábitos muito ruins,
como, por exemplo, querer ficar trancado em um quarto só jogando videogame ou assistindo filmes, ou pior, precisar estar sempre sob o efeito de álcool ou drogas para se desconectar da realidade. Isso é verdade. Não é porque uma pessoa é esquizoide que ela vai ser um gênio e criar coisas maravilhosas. Tem muito gênio que não conseguiu sair do casulo. Por quê? Adivinha? Está vivendo a dor da rejeição. O próprio Elton conta que começou a empreender desde muito cedo. E antes de dar certo no primeiro negócio dele, que foi uma escola de comunicação para empreendedores, ele quebrou 17 negócios. 17 negócios, gente. O cara é um gênio e demorou 13 anos para dar certo na vida, quebrando um negócio atrás do outro. O nosso desafio aqui é mostrar para vocês como cada traço funciona e desafiar vocês a viverem os recursos dos seus traços. Porque não existe traço bom ou traço ruim. Não tem um traço melhor do que o outro. Cada um funciona de um jeito. Quando o traço está vivendo no recurso, vai ser maravilhoso para ele e para quem está por perto. Quando ele está vivendo na dor existencial dele, vai ser um desastre para ele e para quem estiver por perto. E aqui é onde o Corpo Explica faz tanta diferença para quem trabalha com pessoas. Sentar na frente de uma pessoa já sabendo como a mente dela funciona vai fazer você pegar os caminhos certos e o seu trabalho vai ser fazer a pessoa entender como ela funciona e descobrir como aquilo pode ser bom. Nós temos uma frase aqui no Corpo Explica que eu gosto muito. Você é quem você precisa ser. Você não precisa mudar. Você só precisa descobrir como você funciona e entender quais são os seus recursos e colocá-los em ação, até para evitar que as dores existenciais dos seus traços te atrapalhem. E, infelizmente, poucos profissionais no desenvolvimento humano hoje conseguem fazer isso. Depois que nós te apresentarmos, então, os 5 traços de caracteres, nós vamos te falar sobre a importância e a oportunidade de aplicar esse conhecimento tanto na sua vida quanto no seu trabalho, na sua carreira e, eventualmente, até nos seus atendimentos, como uma nova profissão, ajudando outras pessoas. Cada vez mais as pessoas estão descobrindo que existe uma espécie de manual de funcionamento do ser humano, claro e simples, que mostra para elas como elas funcionam, como elas pensam, sentem e agem, ou não agem. Quanto mais pessoas souberem que esse manual de funcionamento existe, melhor serão as relações entre as pessoas. E quanto mais profissionais estiverem utilizando esse manual de funcionamento do ser humano, mais rápido as pessoas terão as respostas que elas precisam e que elas tanto buscam. E os profissionais que já estão usando esse manual do ser humano estão sendo muito respeitados, admirados e bem pagos. E nós só estamos começando. Ainda tem muito conteúdo para vir por aí. O esquizoide é o primeiro dos 5 traços que se desenvolvem durante o processo de mielinização do sistema nervoso. Na próxima aula, nós vamos explicar os próximos traços. E um deles é o traço de caráter oral, o segundo, que se forma durante a fase da amamentação. E esse é um dos traços mais importantes para você conhecer, porque a maior parte da população brasileira está ligada diretamente a esse traço. Se o seu principal traço não for oral, eu te garanto que você convive com pelo menos 5 pessoas que são. Então, você precisa conhecer esse traço para aprender a lidar com as pessoas mais sensíveis, intensas, mais emocionais e pouco racionais. E além de te explicar como cada traço funciona, nós vamos te mostrar como aplicar esse conhecimento para fazer mudanças significativas na sua vida, para que você consiga resolver seus problemas, se destacar na sua profissão ou encontrar uma profissão nova. Se você gostou dessa aula, deixe o seu comentário. Os esquizoides não gostam muito de contato, mas os orais adoram. Eu vou amar passar horas e horas lendo e respondendo os comentários de vocês aqui. E podem colocar as dúvidas de vocês também, porque a gente vai juntar essas dúvidas para produzir conteúdo extra para enviar para vocês por e-mail e também para responder na nossa aula ao vivo, que vai acontecer na data que vai aparecer aqui embaixo. Fique de olho no grupo do WhatsApp, porque nós vamos te mandar o link da aula ao vivo lá. Olha, eu não sei quem eles vão achar que é o melhor professor aqui não, mas por mim vocês podem competir na próxima aula de novo, porque tá maravilhoso. E para você que está participando desse workshop, não se esqueça que na próxima segunda nós teremos uma aula ao vivo. E nessa aula nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês, especialmente a que você deixar aqui embaixo. Então, deixe as suas dúvidas aqui para que nós possamos te responder. E nessa aula ao vivo nós também faremos uma análise
ao vivo. E sabe o que é mais legal? A pessoa analisada pode ser você. E por falar em análise, eu não sei se você já assistiu a análise que nós te mandamos de presente. Nós falamos que te diríamos ao final dessa aula como acessar a análise de presente, como baixar a apostila e como entrar para o grupo do WhatsApp, que é o nosso canal de comunicação oficial. E é muito simples, tá tudo aqui embaixo, ó. Aqui tem um botão para você entrar para o grupo, para você baixar a apostila e para você acessar a análise de presente que nós mandamos para você. Lembrando que é muito importante que você nos conte como está sendo para você participar desse workshop. Deixe os seus comentários aqui e se você estiver assistindo direto do YouTube, deixe o seu comentário, mas também se inscreva no canal. A sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui fazendo parte desse workshop. Não se esqueça que ele vai ficar no ar por poucos dias, mas ainda dá tempo de convidar alguém que você acha que está precisando se entender para resolver alguns problemas, melhorar a sua profissão ou encontrar uma nova profissão. Nos vemos na próxima aula. Eu ganhava bem pouquinho mesmo, e aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso dar um jeito nisso. E aí eu pensei, eu tenho duas opções. Ou eu uso a pandemia de desculpa pra mim ficar aqui e resolver desistir de tudo, ou eu uso isso aqui pro meu bem. Eu falei, tá, agora eu tenho tempo, então eu vou usar isso aqui. Aí eu fiz a formação toda em 3 meses, me certifiquei rapidinho em todas as provas, estudei o dia inteiro, todos os dias, exatamente para poder passar. E aí eu passei, fiquei super feliz. E aí eu comecei a fazer todo esse processo. E quando eu finalizei a formação do Corpo Explica, eu já tinha uma lista de espera de análise para fazer. E desde então, só vai para frente, tá correndo. E aí eu fui aprendendo cada vez mais sobre todas as coisas que eram necessárias, né? Do marketing digital, do Corpo Explica. Fui estudando. Então, começou a modificar totalmente nessa área profissional. No começo, minha rígida, ela ficava morrendo de medo de cobrar um valor que ela não podia entregar, mas eu comecei cobrando R$259, que é um preço que eu achei que era bem baratinho, mas era para eu ter a experiência também e oferecer boas análises mais do que aquela pessoa estava me pagando, né? E aí, bombou, as pessoas amavam e o conhecimento era incrível. E aí, em um mês, a quantidade de pessoas procurando já aumentou, então eu já aumentei para 359. Depois, em 2 meses, já aumentou muito mais, eu aumentei para 459. E hoje, o valor da minha análise é 659. E continua vindo muitas pessoas. E eu decidi cobrar esse valor porque eu achei que é um valor médio, um valor que as pessoas podem pagar para eu conseguir manter uma quantidade de bastante análise mensalmente. E tem sido muito bom, porque eu tô tirando mais ou menos aí uns 10 mil por mês, 15 mil por mês, e eu nunca imaginaria fazer isso com 21 anos de idade. Então, é realmente muito, muito bom.